Não faz o menor sentido eu querer, como profissional da área de negócio, fechar uma venda que vai ser ótima para atingir os objetivos da minha companhia, se eu não conseguir atender os objetivos do cliente. Está errado, a venda é para o cliente, para o mercado. Então, vai ter mais sucesso quem conhecer bastante as características, as particularidades dos seus clientes. Bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso Caminho Corporativo e hoje nós vamos falar com os autores do livro A Arte da Prospecção, o Cláudio Zanutin e o Renato Martinelli. Olá, Cláudio. Olá, Renato. Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Tudo bem. Muito obrigado pelo convite também, Fernando, Heródoto. Grande prazer estar com vocês aqui e podemos falar um pouco sobre esse filho que nasce. Olha, eu queria começar falando, a respeito dessa parte de vendas, porque eu tenho uma impressão que muita gente hoje às vezes não quer ser vendedor, ou pelo menos não quer ser chamado de vendedor, porque parece que virou pejorativo, né? Ah, fulano é vendedor, não sei o que é vendedora, né? Não sei, vocês têm essa mesma impressão? Essa é uma marca, é um estigma que ele está no mercado e nas pessoas de longa data, desde o caixeiro viajante, né? Certo? Que era como se fosse um 7-1, um batedor de lata, não estudou, não fez nada na vida, não tinha o que fazer, tornou-se vendedor. Isso, para mim, é uma falácia, né? Eu, como estudo até hoje, eu estou há 45 anos na escola, desde 2007 como docente e discente nas melhores universidades de negócios do país e fora do país, né? Então, eu sou vendedor, com muito orgulho. Inclusive, tem um outro livro meu que se chama #Tenho Orgulho de Ser Vendedor. Para mim, deveria existir duas grandes áreas dentro de uma organização. A área que vende e a área que ajuda a vender. Bom, tinha essa lenda urbana de que se você não servisse para nada em nenhuma profissão, vai lá vender e você pode ter algum caminho de sucesso. É uma pena que tenha esse tipo de impressão ainda no mercado, mas, por outro lado, também penso que a atuação na parte de vendas é um privilégio, porque você tem a possibilidade de entender os desafios dos seus clientes, ajudá-los a resolver problemas nos seus negócios. Então, o grande trabalho de quem atua na área comercial é conseguir identificar as necessidades, as dores, as dificuldades dos clientes, os problemas que precisam ser endereçados com prioridade, e a partir disso tem todo um trabalho de construção de soluções e uma série de questões que precisam ser desenvolvidas para atender essas demandas. Então, é um trabalho de muita complexidade, isso que é a verdade. Renato, olha, para nós jornalistas, sempre estamos dizendo o seguinte: você não está fazendo jornalismo para você, está fazendo para o público. Então, o primeiro passo para fazer jornalismo é assim: preciso conhecer o público. Se eu não sei para quem eu estou falando, estou perdido. E o que é que ele quer? Você acha que isso vale também para o vendedor? Ou seja, ele precisa conhecer o seu público, ele precisa saber quais são os anseios, quais são os sonhos desse público para ser um vendedor de sucesso? Olha, é fundamental você conhecer o seu cliente, entender não só as suas necessidades, mas antes disso, as suas características, os seus comportamentos, o seu estilo de vida, as suas preferências. É conhecer com bastante profundidade quais são as personas envolvidas nesse processo, até porque a venda e o negócio é feito para o cliente, não é feito para o vendedor. Não faz o menor sentido eu querer, como profissional da área de negócio, fechar uma venda que vai ser ótima para atingir os objetivos da minha companhia, se eu não conseguir atender os objetivos do cliente. Está errado, a venda é para o cliente, para o mercado. Então, vai ter mais sucesso quem conhecer bastante as características, as particularidades dos seus clientes. Segundo, segmentar essas características para entender como atender melhor determinados tipos de clientes, sejam eles consumidores finais, sejam empresas, clientes de pequeno a grande porte, com seus diferentes desafios e necessidades, para, a partir daí, desenvolver uma proposta de valor, um conjunto de soluções que faça sentido para o cliente. Então, pode ser, para dar um exemplo concreto, de que para alguns clientes trazer um conjunto de serviços adicionais, como suporte técnico, assistência 24 horas, ou visita
na casa ou na empresa do cliente possa fazer sentido para alguns clientes que demandam esse tipo de necessidade. Para outros, um atendimento à distância, um atendimento remoto, ou às vezes só ter um manual bem completo e orientações faz com que aquele cliente se sinta muito bem atendido. Então não tem um único jeito de atender os clientes, mas sim compreender quem são esses clientes, como funciona o mercado, e aí a partir daí pensar que tipo de solução faz sentido para atender essas demandas que os clientes trazem. Agora, Renato, qual que é a ferramenta ou quais as ferramentas essenciais aí para o vendedor executar seu trabalho no dia a dia? Fernando, olha, eu quero ressaltar que uma das primeiras ferramentas, na verdade, é ferramenta e processo, eu somaria dessa maneira, tá? E que ainda não é tão explorado pelo mercado como um todo, que é o planejamento. Muitas vezes os vendedores recebem a sua meta, ou às vezes nem tem meta, né? O que é pior ainda, né? Não faz ideia do que tem que atingir em termos de objetivo. Mas o primeiro ponto é para atender os objetivos, é fazer um bom planejamento para você compreender quais são as estratégias, as ações que você precisa fazer para estar mais próximo de atingir seu resultado. Além do planejamento, aí sim tem outras ferramentas, desde CRM, sistemas de informações dos clientes, a gente também pode ter ferramentas de matriz de prospecção, de análise de prioridades, uma série de outros recursos para a gente conseguir fazer uma boa análise, uma boa estratégia, mas mais ainda ressaltando, uma boa execução desse planejamento para você estar mais próximo de atingir seus resultados. Ok, bom, Renato, tenho pergunta para você e para o Cláudio também, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, né? E a gente volta já já com essa importante entrevista aqui, interessantíssima. Até já. Já conhece nossos cursos online? Tem Media Training para o mundo corporativo, comunicar para chegar lá, como se sair bem em uma entrevista de mídia, YouTube Power Up para você dar um up no seu canal do YouTube, tem até um curso de como fazer o seu próprio programa de rádio com a participação do Milton Jung. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Se preferir, você pode acessar fernandovitulo.com.br. Bom, estamos de volta aqui com o Caminho Corporativo, falando com o Cláudio e o Renato, autores do livro A Arte da Prospecção, pela editora DVS. Agora, Cláudio e Renato, é o seguinte, eu entendi uma coisa, que pelo livro de vocês, que basicamente nós temos dois públicos aí, né? Quando a gente fala na parte de vendas. Aquele público que me conhece, que conhece o meu negócio, e aquele público o cliente que não me conhece, não conhece o meu negócio ainda, né? E o ideal é que o vendedor foque pelo menos 80% do seu esforço nessa parte que conhece a empresa, conhece o negócio, o serviço ou o produto, que com certeza as chances de sucesso vão ser muito maiores. Agora, como é que a gente faz para ser conhecido pelas outras pessoas que não conhecem o negócio ainda? Bom, quando a gente fala de prospecção, a gente tem que pensar num efeito inicial, que é o funil de vendas. Tem que conectar no funil. E vai exigir outros tipos de técnicas e outros tipos de ferramentas para que esse funil seja cheio, né? Então, a gente pode utilizar, ou se utilizar na matriz, você está falando de uma ferramenta que está no nosso livro, que é muito legal, eu e o Martinelli, a gente curte muito essa ferramenta, que é a matriz de prospecção. Você vai perceber que os outros 20%, para quem lerá o livro, os outros 20% de energia estará nesse movimento. Então você pode se utilizar das redes sociais, você pode se utilizar do LinkedIn, do Instagram, do Facebook, do Twitter, você pode se utilizar de uma ferramenta de e-mail, você pode se utilizar, como bem disse o Martinelli ali, de uma ferramenta que é o CRM, né? Extraindo dados. A gente tem que perceber que hoje a extração de dados é muito mais barata do que há 20 anos atrás, certo? Você tem ferramentas mais poderosas, velocidade e tudo mais. O que a gente vê muito, Fernando Heródoto, sabe o que é? Assim, é o comportamento, é a preguiça das pessoas em fazerem a prospecção, porque fazer prospecção, prospectar, exige determinação, dedicação, constância e disciplina. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, tem que sair da zona de conforto, é isso? Exato, dá um trabalho danado prospectar, né? Muitos dos vendedores, que inclusive tanto eu quanto o Cláudio, a gente
treina muito nas empresas, a gente percebe que a grande maioria já quer o contato pronto, quentinho, assim, pega, liga e já fecha a negociação. Mas até chegar nesse ponto, tem todo um trabalho de garimpo, de investigação, de ir atrás desses clientes, sejam os conhecidos e não conhecidos. Agora, acrescentando um ponto que o Fernando trouxe na pergunta, como se fazer mais conhecido, uma das questões mais importantes que também pode ser trabalhada, custo baixíssimo, para não dizer zero, e tem um alto potencial de retorno, indicação de novos clientes. Clientes satisfeitos costumam indicar e abrir portas para outros clientes para você entrar em contato. E muitas vezes essa indicação não é solicitada. Então, até trazendo essa questão da sair da zona de conforto, muitas vezes os vendedores pensam assim, bom, fiz o meu trabalho, está ótimo, cliente satisfeito, próxima venda. Só que muitas vezes deixa ali na mesa uma oportunidade rica de pedir indicação, de tentar ampliar essa carteira de clientes sem custar muito, ou usar. Não, e no livro, Heródoto e Fernando, tem uma outra matriz, que essa é a mais extraordinária e potente que a gente curte. Eu aprendi isso com Ivan Misner nos Estados Unidos, dentro do Business Network International, e eu acho extraordinário. A gente maximizou a performance dessa conexão, dessa ferramenta, dessa técnica, vamos dizer assim, que é a técnica da triangulação. Então, o vendedor, ou todos nós que trabalhamos com vendas, né, como eu disse naquele começo do nosso bate-papo aqui, bom, eu trabalho com vendas desde 1985, né? Eu trabalhei na Wrangler, cara, nem existe mais aqui no Brasil. Então, Levi's, IBM, enfim, sempre vendo até hoje. Eu acho extraordinário vender. Vender é uma coisa extraordinária. Então, quando ele faz essa conexão que o Martinelli está falando e tem a possibilidade de utilizar da indicação de forma técnica, pô, cara, isso gera muito resultado. Agora é o seguinte, eu não sei o Heródoto, mas eu diariamente recebo um monte de e-mail na minha caixa de entrada lá, com propagandas, informações de outras empresas, oferecendo serviços, produtos, e eu vou lá deletando um por um, né? Vou apagando todos. E eu nunca aconteceu comigo, pelo menos, de comprar ou adquirir um produto ou um serviço dessa maneira, sequer marcar uma conversa, né? A questão é o seguinte, mandar esses e-mails, né, o famoso e-mail marketing, ou para quem recebe conhecido como spam, né, quem envia é e-mail marketing, mas quem recebe é spam. Funciona isso? Cara, essa é uma técnica, o Martina pode falar aqui também, mas isso, você imagina o seguinte, a gente antigamente soltava flyer, folder e panfleto na rua com um menino que a gente contratava, ele pegava um bloco de 1.000, 500 ele jogava fora, certo? Para poder maximizar a performance dele de entrega e receber a grana dele. Dava uma taxa de 3%, 4% de resposta, 1,5% às vezes. Não mudou muito, porque a pessoa é a mesma ainda. Quer dizer, o ser humano, né? É o ser humano que recebe essa informação. Agora, ao invés de ser um panfleto, num flyer, num folder que chega na garagem da tua casa, na tua caixa de correios, né? Chega no teu e-mail, na tua caixa de correios digital. Então, a taxa de conversão, que a gente já percebeu muito dentro das ferramentas de CRM, por exemplo, dentro de ferramentas que a gente utiliza, né, na prospecção, a gente percebe que dá essa taxa também, de 1% a 3%, dependendo da oferta, dependendo do texto, dependendo do assunto que está no e-mail para chamar a tua atenção ou não. Agora, tem uma questão que eu quero adicionar, que a gente tem que considerar que não dá para ter só um único canal de comunicação com o cliente potencial. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é fazer a tua oferta, e oferta no sentido de apresentação, seja da sua marca, do seu produto, serviço, etc., no lugar onde gera interesse desse cliente. Então, o e-mail é algo que a gente, a partir dessa coleta de informações, de dados, a gente pode entrar em contato direto, mas, por exemplo, onde você procuraria sobre a sua viagem de lazer para suas férias, promoções para Black Friday, presente de Natal, ou seja, provavelmente você vai na internet, você vai nas redes sociais, você vai buscar isso, às vezes em indicação de clientes. Então, a nossa grande recomendação, e por isso que até a gente detalha isso no livro que fizemos, é como fazer essa prospecção por diferentes canais e que este trabalho precisa ser cada vez mais integrado. Então,
Talvez, Fernando, num e-mail marketing que você tenha recebido não tenha gerado interesse, mas o fato de você buscar, pesquisar sobre algum produto ou serviço do seu interesse fez com que você se cadastrasse ali ou clicar naquele item, li e concordo com os termos de informações ali, e isso faz com que aquela empresa tenha um acesso legal, de acordo com as regras do LGPD, às suas informações. A partir daí, fala assim, peraí, Fernando, você que pesquisou isso, você tem interesse nisso também? E aí, toda essa convergência de informações numa comunicação online e offline, esse é o grande segredo para a gente ter uma abordagem mais efetiva. Só e-mail marketing não vai funcionar tanto quanto nós gostaríamos, porque a taxa de retorno é menor. Mas você consegue agregar diferentes canais de comunicação, especialmente que tenha um retorno dos seus clientes, algum tipo de clique, de mensagem, de interação, a chance desse retorno acaba subindo de uma maneira muito grande. Agora, mais uma informação. Quando a gente entendi bem que há necessidade de fazer um planejamento. Uma empresa vem fazendo planejamento, faz uma prospecção, procura o seu público-alvo, a técnica de atingir esse público, por aí afora. Então é uma coisa planejada e muitas vezes de médio prazo, ou às vezes até de longo prazo. Então, se é por exemplo, um empreendimento imobiliário, é até de longo prazo. Agora, pergunto a você o seguinte, essas técnicas se aplicam quando acontece uma pandemia no meio do caminho e, de repente, você tem que rapidamente mudar a sua venda, a maneira da sua venda, porque aconteceu algo que não era previsto? Heródoto, boa pergunta. A gente fez isso durante a pandemia, né? Primeiro ponto que eu costumo dizer é que ninguém tinha experiência em pandemia. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que a gente não tem experiência em pós-pandemia. Nós estamos também investigando e trabalhando em cima para ver o que pode ser feito de melhoria de performance na hora de encher o funil de vendas, né? Então, o planejamento, segmentação, priorização, planejamento, pesquisa, definição do produto, estratégia de distribuição, como é que vai ser comunicado, que preço que eu vou vender, isso também faz parte de uma estrutura para a gente fazer a prospecção. O que aconteceu durante a pandemia foi que a gente fez aquilo que o Martinelli falou. Quem se preparou, quem se planejou, continuou vendendo, né? Eu digo muito para nós aqui, os 2 melhores anos nos últimos 10 anos foram 2020 e 2021, tá certo? Porque a gente não parou de prospectar, a gente não parou de encontrar outros canais. Mas teve um tempo de 30 dias, eu passei 30 dias na varanda da minha casa, planejando, post-iteando, chorando e orando, para poder... meu irmão. Então, porque não tem passe de mágica, sabe? O pessoal tá esperando o botão mágico. Você aperta um botão, ô Zanuta, me dá 3 dicas para eu prospectar e ficar rico. Não tem, cara. Então, precisa desse negócio que você falou. Mesmo durante a pandemia, nós experimentamos muito disso. Tem que planejar, tem que ter um plano. Obviamente, haverá alguns ajustes durante o tempo todo nesse plano, mas é necessário que se faça. E uma coisa que eu falo muito para o nosso time comercial aqui, cara, não pode parar de prospectar. Prospectar é todo dia. Inclusive, no livro, a gente usa um termo que eu desenvolvi na época para uma companhia, que a gente trouxe o nome, o Martina vai lembrar, que é o Inside Hunter. Hoje em dia tem que ter um cara que tem que ter a capacidade de ser Inside Sale, ter a capacidade de ser Hunter e tem que ter a capacidade de ser Farmer. Ele tem que ter essa capacidade de ligar, tem que ter a capacidade de caçar e tem que ter a capacidade ou a competência e a habilidade para manter o cliente na base. Porque o mais difícil é fazer a recompra, o cross-selling, o upselling, né, que são produtos adicionais dentro do portfólio que você tem no teu mix para atender teu cliente. Então, na pandemia, Heródoto, não mudou muito, cara. O que aconteceu foi que a gente teve que nos reinventar, ressignificar, replanejar algumas coisas para fazer só de um jeito diferente no ferramental que estava disponível, como, por exemplo, as redes sociais, e o Zoom, Teams, Collaborate, enfim, né, que a gente teve que fazer as reuniões aí para poder... Lógico, alguns mercados sofreram mais, outros menos, né? Infelizmente, passamos por isso e tomara a Deus que tenhamos discernimento e inteligência suficiente para continuar passando, né? Porque a gente está descobrindo as experiências de um pós-pandemia que a gente não sabe ainda como que é. Olha, muito bom, nós conversamos hoje aqui
com o Cláudio Zanutin e o Renato Martinelli, autores do livro A Arte da Prospecção, pela editora DVS. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, quer conhecer o livro deles, tá aqui essa publicação. Cláudio, Renato, obrigado aí pela participação de vocês, por atender aqui o Caminho Corporativo, viu? Obrigado. Martina, obrigado. Obrigado. Tchau, Forte Herói. abraço Tchau, para todos aí. Tudo de bom. Obrigado abraço. pelo convite. Tchau.